close till I get up. Time is barely on our side. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio com vocês do nosso podcast Doutora Laser comigo, professora Dani Moleiro. E hoje o assunto é um assunto sempre muito pedido, eu faço enquete, vocês respondem, e claro, também é uma das minhas principais áreas de atuação e especialização da minha carreira profissional. Eu que sou formada há 24 anos em fisioterapia, estética, biomédica, tenho mestrado em medicina estética internacional, palestrante nacional e internacional, tive o prazer de também já palestrar em Harvard, palestrei já em Portugal, já palestrei em diversos estados, cidades, eventos, tanto na área da estética, da fisioterapia, da biomedicina, da ROF, mas a gente ama falar de estética íntima. E eu, nossa, sem dúvida nenhuma, eu falo que ela é uma transformação, tanto na minha carreira como também na vida das minhas pacientes. E aí eu soltei lá no meu Instagram para a gente falar, né, desse assunto, o que que vocês queriam abordar dentro dos procedimentos de estética íntima no nosso encontro do podcast. E adivinhem? Tcharararararã. Estética íntima feminina e os procedimentos injetáveis. É isso mesmo. Os procedimentos injetáveis, eles têm crescido muito no nosso mercado estético. Eu falo que assim, gente, não dá para dar ré, não dá para voltar atrás. Procedimentos estéticos, procedimentos cosméticos, procedimentos tecnológicos, que eu amo também, e procedimentos injetáveis. Então, isso já é um mercado consolidado, é um mercado que está crescendo muito, cada vez mais com muitas publicações científicas. E eu confesso que tem uma publicação científica aqui no forninho saindo sobre endolaser na harmonização íntima feminina, tanto em Monte Vênus quanto na região da vulva. E é bem legal porque a gente já vai falar também sobre isso. Mas eu montei aqui então uma pauta com vocês sobre as principais perguntas e vamos seguir, senão eu começo a falar um monte de coisa e eu não esclareço as principais dúvidas. Então vamos lá. A gente vai hoje falar especialmente de estética íntima, focada em procedimentos injetáveis. O que as mulheres buscam? Quais são as suas necessidades? As suas expectativas? Os achismos, será que dói? Então vamos descobrir juntos nessa jornada. Bem, um dos procedimentos injetáveis que a gente mais realiza no nosso consultório, sem dúvida nenhuma, são os preenchedores com ácido hialurônico, porque a gente já fala injetável, ácido hialurônico, mas é claro que a gente pode aplicar tudo que a gente utiliza na harmonização facial, na harmonização corporal, a gente pode aplicar na região íntima. E na região íntima, que a gente trabalha dentro dos procedimentos de harmonização, eu adoro esse nome. Você sabe de fato o que significa o nome de harmonização? Harmonização é um conjunto de procedimentos que promovem a beleza, a saúde, a autoestima e a estética do nosso indivíduo, do nosso paciente. No caso aqui, das nossas mulheres, tá? Então, a harmonização é você sair de um procedimento único e criar, através de uma avaliação, um cronograma de tratamentos. E eu também faço e conduzo muitos profissionais, alunos, dentro dessa jornada de não fazer procedimentos únicos, e sim, por exemplo, vou fazer um gerenciamento de pigmento na região da vulva, até porque a gente não pode mais falar clareamento, tá? Mas às vezes ela tem a coxa gordinha, cheinha,
E aí a coxa vai ficar roçando, raspando uma perna na outra. E isso vai estar gerando a hiperpigmentação pós-inflamatória e essa gestão da disfunção da pigmentação. Eu não posso gerenciar essa hiperpigmentação se eu não diminuir o volume do interno de coxa dela. Então, se eu não tiver uma visão global dos meus procedimentos e também essa conduta do meu aluno, do profissional que está vindo realizar esses cursos de especialização comigo, eu entrego procedimentos não harmonizados, ok? Então, esse é o nosso raciocínio clínico. Beleza. Então, lembrando que procedimentos injetáveis para harmonização íntima é na região externa da pepeca, tá? Pepeca, laricinha, sapinho. Outro dia eu estava num curso, a moça falou que a dela chama Porsche. Eu achei bem potente. Enfim, pepeca. Mas assim, pepeca é um nome carinhoso que a gente utiliza dentro do nosso consultório. A gente vai denominar a região como vulva e vagina. Sabendo que vagina é o canal vaginal, então ele é a parte interna da genitália feminina. E a vulva, eu falo que é tudo que a gente vê, tá? Porque diferente do homem, né, que tem o pênis, o membro, que ele já, eu falo que ele já nasce com conhecimento do pênis dele, né? Porque ele é um órgão, óbvio, anexo, mas que é todo exteriorizado. E nós mulheres não, é tudo interior, é tudo guardadinho, né? Então a gente muitas de nós, às vezes, olha, até nos cursos, né? As meninas depois no curso, primeiro intervalo, elas vão no toalete e às vezes vão lá se ver, se reconhecer, porque a gente começa o nosso curso falando de anatomia e fisiologia. Então tem que fazer o exame do espelhinho. Então, procedimentos injetáveis é na parte externa da pepeca, conhecida e chamada cientificamente como vulva. E o canal vaginal, que é onde a gente tem a penetração, é onde a gente tem a saída, né, da menstruação, do muco vaginal, que é uma autolimpeza, e também o nascimento do bebê. Isso a gente trata também. Ele está muito relacionado à incontinência urinária, ressecamento, patologias. A gente trata bastante, tá? Tossiu, saiu espirro, aí um xixi, isso a gente também trata, mas isso é incontinência urinária. Aqui na estética, a gente vai falar sobre os procedimentos da vulva. E aí, né? Então, muito importante a gente já começar. O que a gente mais faz são os preenchimentos com o ácido hialurônico. Mas antes de eu chegar no preenchimento com ácido hialurônico, obviamente que eu vou fazer uma avaliação, né? Uma avaliação física. E quando a gente tem um consultório de cuidados íntimos, a gente tem vários detalhes que são muito importantes e ensinados também, tá? Então, por exemplo, a gente não coloca a maca que o paciente deita com a perna dela voltada para a porta, porque isso dá uma sensação de insegurança. Parece que qualquer momento alguém vai entrar na porta e vai ver a vulva dela, né? Então a gente sempre coloca o paciente de costas. A gente também nunca se refere no primeiro momento do atendimento, a gente já olha para a sua genitália, né? Então a gente começa o atendimento do lado do paciente, a gente conversa, a gente tem aí toda uma condução até chegar para de fato fazer a avaliação da vulva. Então, é muito tranquilo isso, a gente tem uma conduta muito interessante para proporcionar para esta mulher segurança, conforto, a confiança que a gente vai ter entre profissional e paciente também. Então, o que que a gente faz? A gente tem que pensar muito numa preparação de um tecido. É óbvio que todo mundo chega com uma queixa de que ela tá flácida, ela tá molinha, ela tá com os lábios mais salientes, e aí, às vezes, o preenchimento vai poder sanar, né, esse desconforto.
Mas se a gente não preparar esta pele antes, com uma radiofrequência, com um laser, com um microagulhamento, a gente dá um pouco mais de tônus a esse tecido, ele vai funcionar como o nosso rosto. Se a gente não tratar a pele do nosso rosto antes de realizar um preenchimento, a gente vai ficar muito preenchida, né? Então, a gente trata primeiro uma retração de tecido, um reposicionamento desse tecido, e depois a gente vai fazer os preenchedores. Senão se a gente não tratar e a gente vai fazer o preenchimento direto, a gente vai usar, sei lá, 15 seringas de ácido hialurônico, 18 seringas, e aí dá aquele efeito pillow, né? O efeito cara de travesseiro. Isso não é diferente na nossa estética íntima. Se a gente não trata a pele dessa paciente com procedimentos de tecnologias, principalmente, a gente vai dar um efeito cheião nessa pepeca. E ela vai, olha, às vezes você foi lá para ficar bonitinha e vai sair de lá com uma pepeca tipo formato pata de camelo, que não é estético. Não é estético. Então, a gente vai ter que ter uma avaliação, uma condução, uma construção de um procedimento aonde a gente vai ter realmente uma preparação desse tecido, tá bom? Perfeito. Então, ácido hialurônico, porque nós estamos falando de injetáveis, então a tecnologia vai andar de mão dada, com certeza. Então, preenchimento com ácido hialurônico, skin boosters, que eu amo fazer, inclusive a gente sempre começa o nosso curso falando e tratando com skin booster, melhora do terreno biológico, até porque a gente tem muitas disfunções de qualidade de pele, hidratação, porque a região íntima, né, a gente só vai procurar esse tratamento quando a gente está com óbvio, algum desconforto, ou achando que pode alguma coisa estar diferente, ou porque perdeu, né. Então é muito interessante, assim, o que a gente procura na estética íntima. Tá vendo? Ai, se eu não sigo meu roteiro, eu vou parar lá não sei aonde falando essas coisas. Mas vamos lá, acho que vale a pena esse raciocínio. O que nós mulheres procuramos nos nossos procedimentos íntimos? A primeira vez que nós mulheres nos nos damos conta da nossa genitália, tá, ela vem quando a gente já tem uma memória. Então a gente teve aquela curiosidade da nossa região íntima, relacionado muito ao fecha a perna, vamos pôr um vestido mais com shortinhos, vamos ter uma atenção de colocar uma calcinha, né. Enquanto o menino, às vezes, né, na primeira infância, às vezes, né, principalmente, assim, interior, piscina, né, assim, numa região, às vezes fica mais até peladinho, né. Agora, nós meninas, nós mulheres, a gente foi criado com mais zelo, né, o zelo realmente do cuidado, né, então fecha a perna, tal, e aí isso vai surgindo em nós uma curiosidade sobre a nossa genitália. E a primeira vez que a gente se depara e se autoexamina, nós éramos ninfas, né, nós éramos meninas, então a gente tinha lá uma vulva sem pelinho, a gente tinha uma vulva gorduchinha, né, porque ela tá toda muito fechadinha, ela tem os seus lábios externos preenchidinhos, os lábios internos eles estão todos guardadinhos, ninguém tá nem falando de botão clitoriano, então ela é muito ninfa, ela é uma menina, menininha. E aí essa imagem, ela fica no nosso subconsciente, tá? E agora que eu tô falando com você, você pode falar: "Cara, é verdade, Dani". Então, quando a gente começa a propor dentro dos congressos, dos eventos, procedimentos de estética íntima, o que nós queremos, a gente vai lembrar daquele resgate nosso lá atrás, da primeira imagem que nós tivemos da nossa genitália. E aí a gente vai ver que a gente era, né, lábios externos cheinho, lábio interno guardado, sem pelinho, tal. E aí a gente vai perceber que é isso realmente que a gente vai buscar.
Por isso que o ácido hialurônico ele vai ser campeão, né, para procedimentos íntimos, porque a gente preencheu e tornou ela ninfa. Até a conduta do nosso curso, a gente começa com anatomia, fisiologia, patologia ou alterações estéticas, e depois a gente vai preparando muito até o segundo dia, onde a gente entrega todo mundo preenchido, todo mundo preenchido, todo mundo preenchido. Que eu falo assim, a gente está aqui há 2 dias para construir ninfas, tá? Então, essa é a história. Então, a gente vai usar ácido hialurônico, a gente vai usar skin boosters, a gente vai usar bioestimuladores de colágeno, a gente pode usar fios de PDO, e eu gosto muito de tratar fios de PDO, principalmente nas cicatrizes íntimas de parto, ou abdominoplastia, ou episiotomia, ou cesárea. A gente pode fazer toxina botulínica na pepeca. E não é para a pepeca ficar lisa, tá? Como a minha testa, não é. A toxina botulínica, ela é utilizada principalmente para vaginismo, né? Para aquelas mulheres que têm um reflexo de uma contração do canal vaginal involuntária, o que dificulta muito a relação sexual, mas quem tem excesso de sudorese, quem transpira muito na pepeca, tá? Tem mulheres que transpiram muito, como tem homens que às vezes têm a pizza ou aquele excesso de sudorese na cabeça ou no pé que a gente faz toxina botulínica, a gente tem procedimentos na região da vulva também. E as enzimas, né? As enzimas de gordurinha localizada na região da sínfise púbica do Monte Vênus, né? A gente tem muita queixa da gordurinha da sínfise púbica do Monte Vênus e a gente aplica com enzimas. Então, basicamente, esses são os nossos procedimentos injetáveis. Tudo isso e maravilhosamente muito bem colocado. Então, é só estético? Então, aqui outra pergunta. É só estético ou tem razões funcionais? E as razões funcionais aqui foram apontadas como desconforto durante uma relação sexual. Bem, o desconforto durante uma relação sexual, ela pode ter vários significados, vários derivados, né? O desconforto da relação sexual feminina, ela está muito relacionada à lubrificação íntima. E a lubrificação íntima, ela está relacionado às preliminares, né? Se o paciente for saudável, são as preliminares. Por isso que a gente fala que a mulher, ela precisa ser conquistada, ela precisa ser levada para jantar. Já vou deixar umas dicas aqui, tá, mulherada? Ó, para os homens que estão ouvindo. Tem que levar para jantar, tem que dar presente. Não, mas é brincadeira, mas é verdade. Você tem que realmente fazer vários estímulos nas mulheres para que elas realmente aumentem a lubrificação do canal vaginal. E aí ela vai ter uma relação sexual muito mais segura, saudável e sem o excesso de atrito. Quando nós estamos com alguma disfunção hormonal, passando por algum tipo de patologia e tratamento, ou então que a gente já entrou na pré-menopausa ou na menopausa, ou porque teve alguma disfunção, como remoção da glândula de Bartholin, a gente vai tendo o canal vaginal mais seco. Isso vai ficando realmente mais desconfortável na hora da relação sexual. Mas também a gente tem alguns casos de pacientes que tiveram que fazer algum procedimento a laser, ou algum procedimento cirúrgico, ou até mesmo o parto de episiotomia, que é o tal do pique. Olha, o bebê está muito grande, eu vou dar um pique para você aqui, ó, para facilitar o nascimento. Tanto que a episiotomia ela é proibida em muitos países, inclusive no Brasil, mas tem muita episiotomia, que é o PIC, que é o corte da saída do introito vaginal para a lateral da região do ânus para aumentar o esgarçamento, né, do canal vaginal para que o bebê nasça, para que ele não se prejudique tanto no parto. Enfim. Então, praticamente é isso, tá? Agora, uma vez que você faz estética íntima, e isso não sou eu que digo, mas eu observo também no meu consultório, mas tem artigos científicos que referenciam isso. Uma vez que você trata a estética íntima, isso gera mais conforto nas mulheres.
As mulheres, inclusive, no nosso consultório, elas começam a vir mais poderosas, mais, né, preparadas, assim, vem com resgate da autoestima maravilhoso. Inclusive, em artigos científicos, quando a gente faz grupo controle e grupo tratado, o grupo controle referencia que melhorou, e no final o aparelho foi passado só desligado, né, para ter o controle, que é muito relacionado, então, ao nosso psicológico. Então, ter uma pepeca bonita, sim, né? A gente toparia, daria conforto aí para, às vezes, ter uma relação mais confortável, com a luz acesa, sexo oral e tudo mais, tá bom? O que que elas desejam alcançar, então, no tratamento? Ah, melhora da relação sexual, com certeza, aumento da sensibilidade e do prazer sexual, melhora da autoestima e da percepção corporal. A gente também aborda muito no nosso consultório os aspectos emocionais e psicológicos, como a nossa autoimagem, né? Então, a gente tem muitas mulheres que foram criadas, tratadas, educadas muito com uma punição, né, relacionado aí à sua sexualidade. E eu tenho certeza que a nossa sexualidade, olha lá, eu e as polêmicas, né? Bem, se não fosse para a gente sentir prazer, a gente não teria sido feito como uma obra da criação divina com um botãozinho mágico que dá prazer e orgasmo para nós, né? Se a gente não tivesse que sentir prazer, nós não viríamos com esse botão, que é o clítoris. Então, já que a gente veio e que a gente tem a educação de saber usar, então vamos usar e vamos usar com prazer. Então, é isso, é para prazer também. O que que a gente faz? Dor. Vamos falar então aqui das dores. Ai, gente, agulha na pepeca? Como assim? Não, eu falo que agulha na pepeca, mas mulher topa, né? Acho que é aquela expressão, até injeção na testa, né? Injeção na testa é botox, então agora eu vou. Agora, quando a gente fala da agulhadinha, óbvio que o procedimento injetável é entregue por uma agulha, ou pelo menos pelo botãozinho do anestésico e depois pertuito e cânula. Agora, a gente, mulher, é mais corajosa do que homem, né? Que eu falo ainda que se a criação, o parto dependesse dos homens, a gente já estaria em extinção. E meninos, com todo carinho, tá? Eu amo também vocês. Mas quando os homens pensam assim, gente, preenchimento íntimo masculino, ele pensa exatamente que a gente vai lá e vai pôr uma agulha na glande do pênis. E não é, né? Não. Assim como também a gente não vai lá e tchum, põe uma agulha na vulva. Não. Tem um procedimento. Tem um procedimento que gera o mínimo de desconforto e você vai sentir a primeira picadinha, e a picadinha ainda tem um gelinho, tem uma pomadinha anestésica para você sentir o menos de desconforto. Aí, feito o primeiro botãozinho anestésico, aí depois você não sente mais nenhum tipo de dor ou de desconforto, a não ser a apreensão por alguém estar mexendo no seu órgão genital, mas é também muito tranquilo. Inclusive, até nos meus cursos, né, que a gente acha que não vai ter muito paciente modelo, é uma fila de paciente modelo. A gente trabalha, inclusive, com 3 macas, uma do lado da outra, e numa produção de preenchimento, de harmonização e todas as outras coisas mais. Então, é muito tranquilo e muito de boas. Então, assim, dói? Não. Só que tem que ficar 7 dias sem ter relação sexual, tá? Mas isso é super compreendido, minhas pacientes, até porque, imagina, você fez um preenchimento, a roupa apertada, calça jeans, e aula de spinning não pode, né, por 7 dias, mas a relação sexual, 7 dias sem e é tranquilo. E aí, depilação a laser, tem alguns outros critérios, tá bom? Mitos e verdades. Olha lá, veio uma pergunta aqui. Mitos e verdades, e verdades, e verdades, e verdades. É, Os resultados são artificiais? Não.
a gente respeita muito a anatomia feminina, tá? Uma naturalidade, um resgate da sua beleza e principalmente do seu conforto. Não há nenhum tipo de transformação. E é claro, né, a gente não pode postar nas nossas redes sociais antes e depois, mas, claro, porque é genitália, né? Mas quando a gente mostra os resultados que a gente tem no nosso book, né, na clínica, para outro profissional, para outro paciente, Dani, sério, dá para fazer isso? Gente, que loucura, que coisa legal. Nossa, e assim, basta você atender uma pessoa, que aí eh, ela quer a foto, né? A maioria dos pacientes pedem as suas fotos e elas mostram, gente, é muito legal isso. Que aí, e eu vou até contar uma historinha aqui que acho que cabe, né? Eu tenho uma amiga muito, mas muito, muito, muito minha amiga, tipo irmãzona, né? E imagina, eu faço harmonização íntima desde que eu me conheço por gente, né? Como profissional. E aí eu falava assim, ah, amiga, poxa, né, eu nunca fiz nada, né, íntimo em você, já fiz um monte de coisa de corpo, de face, tal. Ai, não, 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 tá tudo bem aqui. Eu, tá, mas olha, às vezes tem que fazer um preenchedor, um bioestimulador, porque não adianta você querer. Você tá cuidando da face, tá cuidando do corpo, alguma coisa vai ter já na região íntima, né? Seja pelo menos um bioestimulador aí para dar um preventivo, uma manutenção desse tecido. Aí um dia ela chegou para mim e falou assim: ai, Dani, sabe o que acontece? Eu quero fazer harmonização íntima em mim. Só que aí eu penso que você vai me ver, sabe? Você vai ver a minha genitália. Aí eu falei, sério, amiga, eu vejo genitália o dia inteiro. Tipo, não vai ser uma novidade para mim. Mas aí depois a gente vai sair para jantar e você vai ficar pensando. Não, eu falei, amiga, outra coisa. Quando eu saio do meu consultório, a última coisa que eu vou pensar é na sua genitália. Então, fique de boa, tá? E ó, com certeza vai ser bacana, a gente vai fazer, porque primeiro que você vai conhecer o procedimento, ela também trabalha na área da estética e tal, enfim. E aí, dito e feito. Aí ela já escolheu um procedimento único, que também é muito interessante, porque às vezes quando o paciente está muito acanhado, quer fazer, mas está acanhado, tal, ele já quer fazer um procedimento único. Agora, tem mulheres que já chegam no nosso consultório e falam: ai, doutora Dani, vê aí o que você quer fazer, vê aí o que precisa, manda aí tudo para reforma. Ok. E aí, essa minha amiga, então, nós fizemos o procedimento, foi muito tranquilo, ela estava mais apreensiva, a gente foi conduzindo tudo bem, aí a gente tira a foto de antes, tira a foto de depois, faz, né, a posição de borboleta para ficar mais confortável e tudo mais. E aí, finalizei o procedimento e mostrei para ela o antes e depois, ela, meu Deus, amiga, como eu tô linda, que coisa demais e tal. E aí eu peguei e compartilhei para ela e pus o resultado dela no meu book, né? E pedi para ela: olha, eu vou ter uma palestra, né, num evento tal. Eu posso usar a sua foto? Porque ela realmente ficou muito boa, ficou muito legal. Ela, não, pode, porque é só a foto da vulva. Antes e depois não tem a foto do rosto, não tem a foto de nada, não dá nem para identificar que é a pessoa. E aí, e aí ela foi comigo nesse evento, né? E aí ela assistiu a minha palestra, não foi nada combinado, mas entre lá os meus resultados que eu vou mostrando na construção e tal, todos os meus resultados que eu demonstro nas minhas palestras, nas minhas aulas, nos meus cursos, tem autorização de uso de imagem, é consentido pelo meu paciente. E aí ela estava lá, né? E aí teve um determinado momento que eu estava falando sobre bioestimuladores, eu estava até numa palestra da PhD, que eu uso, né, e referencio muitos produtos da PhD do Brasil para harmonização facial, corporal e íntima. E aí mostrei lá um resultado. E é muito interessante, porque a expressão das pessoas na minha palestra, né, que eu ponho o celular antes e vou tirando e vou fazendo tananana, e aí dá um resultado e todo mundo, ó. E aí ela na arquibancada, aí viu o resultado, aí ela olhava assim, fazia assim.
Não, essa não sou eu. E aí passava outro slide. Não, essa não sou eu. Aí outro slide. Ai, será que sou eu? Aí eu vi que ela realmente estava interagindo com as fotos, aí eu só fazia assim para ela, ó. Não, não. Aí passei outro slide, ela, "Ah, sou eu, sou eu, sou eu!" E ela deu um grito no auditório. Ela disse assim para as meninas que estavam assistindo a aula do lado dela, né? Gente, sou eu, é maravilhoso, vocês têm que fazer isso muda a vida. E é muito legal, porque isso realmente acontece. A maioria das minhas pacientes pedem a foto do antes e depois e mostram para as amigas. Eu falo assim que eu sou a mais comentada em salão, encontros de amigas e afins. E aí isso gera realmente mais e mais pacientes que têm, né, além de toda a importância da estética íntima, e aí já completar aqui com a pauta sobre tabu. Ai, será que tem um tabu trabalhar com isso? O tabu ele começa da gente. É claro que a gente às vezes tem um pouco de preconceito, né, das pessoas. Ah, olá, doutora Pepeca, enfim. Mas eu acho que tudo isso ele é neutralizado no quanto você muda e impacta a vida das pessoas. Bem, já finalizando aqui o nosso bate-papo, que foi muito bom, muito divertido e também muito importante para falar de todos esses temas, a gente tem o curso, que ele é feito em 2 dias, um dia só de tecnologia e cosméticos, e o outro dia onde a gente faz injetáveis. E é muito transformador. A minha turma é multidisciplinar, a gente tem de médicos, biomédicos, farmacêuticos, fisioterapeutas, estetas, nutri, tudo. É muito bacana a gente poder colaborar com tudo isso e transformar, sem dúvida nenhuma, a vida das pessoas. Espero que vocês tenham gostado desse nosso podcast, e é sempre bom estar aqui falando. Encaminha ele para uma colega, alguém que é do assunto e que pode transformar. Ainda eu falo muito que a estética íntima, a harmonização íntima é um blue ocean. É uma área que ainda tem muito para crescer e tem uma demanda necessária. E agora, claro, né, na minha jornada aí, falando bastante da menopausa nos nossos pacientes. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Fica então esse nosso episódio, harmonização íntima, o que elas desejam. E até o nosso próximo capítulo. Até o nosso próximo episódio. Um grande beijo, uma excelente semana para vocês. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.